A partir de agora, Espaço da Diferença. Programa institucional, terapia alternativa. Temas: dialogando. Informes. Você pode. Boca Livre. Apresentação: Wagner Leite. Coordenação: Centro de Convivência e Cultura Trilhos do Engenho. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Revolução, a rádio que é louca por você. Mais um Espaço da Diferença hoje, comigo, Wagner Leite. Vamos com bastante informações para vocês nessa sexta-feira maravilhosa. E eu vou chamar ele, Alan Ribeiro, com a sua introdução da nossa bancada virtual. É com você, Alan. Muito boa tarde a todos os ouvintes e internautas, a você que acompanha o nosso programa. Fique ligado, nesses próximos minutos você terá uma boa dose de entretenimento e informação na medida certa. Fique com a gente na rádio que é louca por você. Está entrando no ar o programa Espaço da Diferença. E tô contigo no abro, Alan. Bom, vamos começar com nossos informes. Se ligue. E o primeiro informe de hoje é com Alan. É com você, Alan Ribeiro. Queria dizer que hoje é a sétima e a última parte. Lembrando que diante de tudo que foi falado nos programas passados, eu gostaria de trazer uma reflexão, né? Durante tempos você assistiu o horário eleitoral, você ficou ligado em todos os veículos de comunicação sobre os candidatos a vereador e a prefeito. Agora é a sua vez de decidir o seu futuro. Então, na eleição decisiva agora, dia 15 de novembro, lembrando que se tiver segundo turno, a eleição do segundo turno será no domingo, dia 29 de novembro. Então, o primeiro turno, repetindo, o primeiro turno será no dia 15 de novembro e o segundo turno será no dia 29 de novembro. Então, votem consciente, pensem bem em quem vocês irão votar, porque tenho certeza que vocês, fazendo um voto consciente, vocês vão ajudar a construir uma nação melhor, né? Então, não adianta você votar num candidato que promete fazer isso, promete fazer aquilo, chega 4 anos você ter um arrependimento. Então, para que você não tenha um arrependimento, pense bem, vai com a consciência, sabendo das promessas, sabendo do que precisa ser feito, de quem vai assumir esse compromisso. Eu tenho certeza que o resultado será positivo se você fizer uma busca. Então, esse foi o meu informe nas eleições municipais aqui no Brasil. E segue o programa Espaço da Diferença. Muito obrigado, Alan, pelo seu informe. Agora vamos para o outro informe. Então, Ana Cláudia, com você. Boa tarde, ouvintes. Depois de vários dias, finalmente saiu o resultado da eleição à presidência nos Estados Unidos. Joe Biden foi eleito 46º presidente na última tarde agora do dia 7, no sábado. A vitória veio, pelo estado da Pensilvânia, que levou o democrata à marca de 273 delegados. O destaque dessa eleição é a vice-presidente, Kamala Harris. Foi a primeira mulher negra a ser senadora pelo estado e a segunda no país. E nesse ano de 2020, ela se torna a primeira mulher negra
e a primeira pessoa de ascendência indiana a compor uma das chapas principais dos partidos americanos. Mas o resultado das eleições nacionais desse ano levou a ela a lugares inimagináveis. Com a vitória de Joe, Kamala será a primeira mulher a assumir a vice-presidência dos Estados Unidos. Eles vão assumir a presidência no dia 20 de janeiro de 2021. E é com você, Wagner. Próximo informe. Muito obrigado, Ana Cláudia. Bom, próximo informe que eu tenho hoje sobre a notícia triste, né, da nossa perda irreparável, que foi do Tom Veiga, que foi um intérprete do Louro José por mais de 20 anos com a Ana Maria Braga. Eu essa semana assisti um pouco do programa da Ana Maria Braga e vi que ela estava um pouco abatida, mas o que mais me impressionou é que ela, mesmo perdendo o seu âncora, né, o seu boneco que tinha vida, ela não perdeu o entusiasmo e continuou o programa. Alguns programas novos, assim, uma mistura com programas antigos, até homenagear o Louro José que se foi. E a outra notícia triste, que essa semana nós perdemos a nossa cantora Vanusa, nossa eterna querida Vanusa, que infelizmente faleceu. Ela já estava debilitada, com a saúde bem para baixo, então fica nosso sinceros sentimentos para a família dessas duas pessoas queridas que se foram nesse ano de 2020. Que outras pessoas também foram, né? Vamos dar continuidade ao nosso programa. Agora é comigo mesmo. A segunda volta, né, do curva do Covid, que está voltando, ele vai e volta, né? Essa quarentena não acaba nunca, não tem jeito, né? Porque ele tá voltando com força máxima. É um vírus ainda que tem que ser estudado, muitos anos de estudo até chegar ao patamar que o vírus possa ir embora, certo? Bom, agora o próximo informe é com a Ana Cláudia. Com você, Ana Cláudia. A boa notícia, Wagner, é que essa semana, na segunda-feira, agora, dia 9, os fabricantes, né, da Pfizer e da Biotech descreveram, né, a novidade, né, e anunciaram que os testes indicaram 90% de proteção, essa vacina contra o coronavírus. Então, eles dizem que foi um grande dia para a ciência e para a humanidade. Então, a vacina ela já foi testada em 43 mil pessoas em 6 países. Em setembro, a Anvisa vai autorizar os testes clínicos e ampliá-los aqui no Brasil. Além disso, né, a gente tem também como promissor outra vacina em desenvolvimento, que é o Coronavac, do Instituto Butantan, que está justamente na etapa de investigar se ela é capaz de proteger contra o coronavírus, né? Depois de vários testes que indicaram essa segurança. Além dessa notícia, a Fundação Oswaldo Cruz, né, a Fiocruz, vai entregar ainda nesse mês de novembro para a Anvisa documentos para avaliação das etapas de produção desenvolvidas pela farmacêutica AstraZeneca e pela Universidade de Oxford, mais uma vacina contra o coronavírus. E essa está sendo recomendada pelo Ministério da Saúde. Então, ouvintes, é sempre bom a gente ouvir notícias de esperança e vamos torcer para que tudo dê certo. E é com você, Wagner. Ótima notícia, porque se essa vacina der certo mesmo, nossa humanidade estará bem salva. Tem mais uma mensagem do Alan? Então, vamos lá. Bom, eu queria aqui trazer um informe muito importante. Eu quero aqui fazer uma homenagem ao Tom Veiga, o intérprete do personagem Louro José. Em 1996, ele começou ao lado de Ana Maria Braga, no programa Note a Note, na TV Record. Em 1999, ela e Louro José foram para a Globo, onde atuaram, intérprete do Louro José, né? O Louro José fez sucesso por um pouco mais de 20 anos no programa Mais Você, nas manhãs da Terra. O Tom Veiga, né, morreu na tarde, né, no dia 1º de novembro, aos 47 anos de idade, de infarto, que já estava para ir para São Paulo, ele morreu no Rio de Janeiro. Então,
as nossas homenagens de toda a equipe do programa Espaço da Diferença, àquele que fez a alegria de todos os telespectadores das manhãs da família brasileira. Nós aqui queremos desejar à família do Tom Veiga, que vai estar nos aí, também a apresentadora Ana Maria Braga, que era a companheira fiel do Louro José, os nossos sentimentos, as nossas condolências, e que Deus conforte o coração, tanto da apresentadora quanto dos seus amigos e familiares. Eu tenho certeza que ele está ao lado de Deus. Temos certeza. A certeza que fica é que ele está ao lado de Deus. Bom, Muito obrigado, Alan, pelo seu depoimento. E agora vamos para o Você Pode. E no Você Pode que temos hoje... Ela será feita baseada nessa frase. Será feita baseada nessa frase. Tudo é possível àquele que crê. Você crê que Deus é a única saída, a única solução para os seus problemas? Você crê que Ele pode mudar todo o seu rumo e pode escrever uma nova história para a sua vida? É necessário que você coloque isso dentro de você e que você ponha isso em prática, não só na sua vida pessoal, mas em todas as áreas da sua vida, seja econômica, familiar, seja na saúde, seja na área espiritual, enfim, todas as áreas da sua vida. Creia que Ele pode mudar o rumo e a sua história. Tenha certeza que você, acreditando no poder de Deus, acreditando que com Deus você é mais do que vencedor, pode dar certo. Você alcançará a vitória que você tanto deseja, que você tanto almeja. Tenha fé. Mas também não fique só na teoria. Coloque essa fé em prática. Vá à luta. Persevere. Acredite em você. Acredite em Deus. E tenha certeza que você fazendo isso, você terá a solução para todos os seus problemas. Que essa mensagem possa tocar profundamente o seu coração e que até o que era para dar errado venha dar certo na sua vida. Que essa mensagem sirva como um incentivo para que você venha ter forças para superar o desafio que você tanto enfrenta. Medite nisso. Coloque a sua fé em prática. Eu tenho certeza que você terá uma nova história na sua vida. Bom, vamos agora para o nosso Dialogando de hoje. Dialogando. E no nosso Dialogando de hoje, temos o prazer de conhecer uma charada, uma amiga nossa que trabalha no SUS. Bom, tudo bom? Tudo bom? Fabiana? Fabiane ou Fabiana? Fabiana. É diferente. Tudo bom? Boa tarde, Fabiana. Tudo bom? É um prazer estar com vocês via live, né? Nosso programa Espaço da Diferença. Seja bem-vinda a qualquer pergunta que nós vamos fazer para você de coração, tá bom? O tema de hoje? Bom, o tema de hoje é Novembro Azul, câncer de próstata. É um tema bem polêmico, né? Bom, a minha primeira pergunta é qual é a sua profissão e o que você faz da vida? Então, tudo bem? Bom dia. Bom Agradeço dia. pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês, compartilhando essas informações e aprendendo com vocês um pouco mais, né? Primeiramente, eu me chamo Fabiana. Hoje eu estou como enfermeira da Estratégia de Saúde da Família, uma unidade básica de saúde aqui no Rio de Janeiro. E eu sou mestre em enfermagem, saúde e sociedade pela UERJ. E aí, minha área de concentração, né, o que eu pesquiso e estudo, é relacionado ao homem, à saúde desse homem. E hoje eu vim trazer um pouquinho para vocês, né, essa vivência, o que os dados trazem, quanto câncer, quanto a prevenção e a promoção da saúde. Legal. Bom, alguém tem uma pergunta? Ana Cláudia, Alessandra, Rafaela? Então faça a pergunta. Boa tarde, ouvintes e internautas do programa Espaço da Diferença. Boa tarde, Fabiana, e boa tarde a todos. A minha pergunta é, Fabiana, o que é câncer de próstata? Então,
Rafaela, na realidade, antes de te responder essa pergunta, eu só queria trazer um pouquinho para vocês, quanto a essa saúde do homem, alguns dados estatísticos, né? Eu acho que antes de a gente falar, eu não sei quanto tempo a gente tem, tá? Vocês me interrompam aí quanto ao horário. Mas antes de a gente falar de câncer de próstata, a gente tem que levar em consideração que o Novembro Azul, a gente não pode ver o Novembro Azul só como câncer de próstata, né? O homem, ele tem outras patologias, outras doenças que vai muito além da próstata. A gente criou essa sociedade que é cultural, né? Que o homem é só pênis, e o homem não é só pênis. O homem é depressão, o homem é tabagismo, o homem é uso de álcool e drogas, o homem é suicídio, e esse homem morre muito ao decorrer dos anos, né? Só para a gente ter uma ideia, o homem, ele morre entre 20 a 24 anos, ele tem 4,5 menos chance de completar o próximo ano de vida comparado das mulheres. Então isso é muito sério. Então eu entendo que esse homem de 20 a 24 anos, ele não tem câncer de próstata normalmente, e ele está morrendo muito, né? Então, até chegar nessa próstata, né, que a gente fala tanto do Novembro Azul, a gente tem que reconhecer quais são essas patologias, o que acontece com esse homem. E isso muito me preocupa, né, quanto a essas estatísticas. Mas respondendo, de qualquer forma, a sua pergunta, quanto o câncer de próstata, o que é esse câncer, nada mais é do que uma patologia que acomete uma glândula, né? Que a próstata é uma glândula que o homem tem e ela é acometida por um tumor. Esse tumor ele pode ser maligno ou benigno. E quando ele se torna um tumor maligno, que a gente diz popularmente que é o câncer de próstata. Tem alguns rastreios, né, alguns exames que podem ser realizados no decorrer aí desse acompanhamento do homem. Mas popularmente falando, o câncer nada mais é que o aumento dessa próstata, um tumor nessa próstata, que é uma glândula que esse homem possui. Qual é a probabilidade de um homem ter câncer de próstata? Então, isso é muito relativo, Rafaela, porque isso é muito pessoal, porque pode ter um fator de história genética, né? E aí a gente chama de hereditariedade, né, de histórico familiar, ou pode ser do decorrer da vida. Alguns fatores, por exemplo, é a questão alimentar, o sedentarismo, o sobrepeso, a questão também da profissão influencia no aumento da próstata, não necessariamente por um câncer, mas por aumento fisiológico dessa próstata. Por exemplo, um homem que tem sua profissão e ele fica muito sentado, exemplo, motorista de ônibus, de carro, taxista, ele tende ao decorrer da vida a ter um aumento dessa próstata, dessa glândula, por conta dessa posição sentada por muito tempo. Mas não quer dizer que esse homem vai ter câncer no futuro, mas ele vai ter uma hiperplasia prostática, né? Aumento dessa próstata, que pode dar diferença, por exemplo, num resultado do PSA, quando ele fizer a dosagem. Tá, obrigado. Segue aí o programa. Muito obrigado pela sua pergunta. Tem uma pergunta aqui, até meio particular. Eu já fiz 40. Até quando eu já posso fazer o exame de toque de próstata? Então, existe uma grande questão aí, uma excelente pergunta que você fez. Existe o rastreamento do câncer de próstata, e alguns estudos já dizem que produz mais dano do que benefício. E isso o próprio INCA nos relata, tá? Então, precisa muito verificar o que esse homem tem. Uma coisa é o rastreamento. O rastreamento, ele é realizado em pessoas sem qualquer sinal ou sintomas aparentes de câncer. São pessoas saudáveis, de repente como você, que não tem história nenhuma, não tem nenhuma queixa, o profissional de saúde quer rastrear. Isso é rastreamento. Outra coisa é o diagnóstico precoce, ou seja, um indivíduo, um homem, apresenta sinais e sintomas iniciais da doença. E aí eu faço o exame para fazer um diagnóstico precoce. Então o INCA diz pra gente que não vale a pena, que não seria possível, mas que não é o ideal que faça rastreamento, ou seja, eu solicitar exame, realizar toque retal para qualquer pessoa, independente se ela tem sintomas ou não. Ele diz para mim que eu preciso fazer um diagnóstico precoce. E aí a minha função como profissional de saúde é te orientar quanto os sinais sugestivos desse câncer, como por exemplo a hematúria, que é a presença de sangue na urina, a polaciúria, que é a necessidade de urinar, principalmente à noite. Eu pergunto a esse homem, pergunto a você, se esse jato urinário, na hora que você for urinar, esse jato é fraco, se você sente dor ou queimação quando urina. São sinais sugestivos, não necessariamente de câncer, né? Porque nós temos outras patologias, outras doenças,
que podem ter os mesmos sintomas ou sintomas parecidos. Mas eu primeiro pergunto a você se você possui sinais e sintomas. Se você possui algum desses sinais ou sintomas, aí sim, eu começo a rastrear você para verificar se é uma infecção urinária, se é alguma infecção sexualmente transmissível, se é realmente o aumento da próstata e você tem indicação para fazer o PSA e o toque retal. Mas, teoricamente, um homem com 50 anos, sem sinais e sintomas, ele não tem a necessidade de fazer um rastreio indiscriminadamente. Entendi. Agora, é normal sentir linchar, dores durante nos testículos? Não, não é normal, né? A gente tem que verificar, o ideal é que seja feito um atendimento, né, numa unidade de saúde, por um profissional, e detalhar melhor que história é essa, né? Como começou essa dor, se essa bolsa escrotal tem edema, né? Tem inchaço, se essa bolsa escrotal tem varizes, né? Que são as varicoceles, que é comum em homem, né? Então precisa avaliar o que está acontecendo. Se possui algum machucado, alguma ferida nesse pênis, como anda a vida sexual desse homem, se está ativo ou não está, para identificar de que forma, né? Porque essa bolsa escrotal está dolorida, se há muito tempo, se tem histórico familiar de câncer, se não tem, mas não é normal, não é comum. Entendi. Até porque é meio difícil falar, porque tem um tempinho que eu não uso. Sim. Porque eu não sou casado, a minha namorada tá em Belo Horizonte e eu não sou muito de ir pra farra, sabe? Poupar os detalhes, né? Que é um assunto muito particular para uma consulta, né? Sim, mas o ideal é que você procure, então, um profissional de saúde com maiores orientações e detalhamento da sua queixa. Alguém tem mais uma pergunta? Eu tenho, Wagner. Então diga. Como os homens podem prevenir o câncer de próstata? Então, inicialmente com a alimentação, na verdade, Ana Cláudia. A alimentação é muito importante para a prevenção. O que a gente come, né? Hoje em dia a gente tem muitos embutidos, fast foods, né? E muitos alimentos cancerígenos, o tabaco, né? Não deixa de ser um tipo de droga, são substâncias cancerígenas. Então ele pode prevenir sim, deve prevenir, através de, primeiramente, uma consulta. Eu falo que o homem só precisa ir, eu vou falar do posto de saúde, que é a minha área de atuação, viu? Mas eu brinco muito com esses homens, que eu preciso deles minimamente 3 vezes ao ano. Uma consulta de enfermagem para solicitação de exames, uma consulta médica, vir ao posto para fazer os exames, e uma consulta médica para avaliação desses exames. Né? E aí eu oportunizo essa consulta e faço uma rastreio de hipertensão para verificar uma pressão. Eu vou medir essa circunferência abdominal para saber se tem obesidade. Eu vou fazer orientação de saúde. Então, se ele não é sedentário, se ele faz uma atividade física, uma caminhada, 30 minutos por dia, 3 vezes na semana minimamente, já é uma forma de prevenir. Se ele tem uma boa alimentação, ele está dentro do peso, é uma excelente forma de prevenir. Se ele está parando de fumar e tem o desejo de parar de fumar, ou ele não fuma, já estamos ganhando vários pontos aí para evitar o câncer, seja de esôfago, seja de pulmão, de próstata. Se ele usa protetor solar, se a gente fala de próstata o tempo todo, a gente fala de pênis o tempo todo, mas a gente esquece que existe câncer de pele, né? Então, toda e qualquer pessoa, não importa o tom de cor, né? Se é preto, se é branco, se é mais claro, se é mais escuro, mas a gente precisa usar protetor solar por conta do câncer de pele. Então, são prevenções que a gente consegue ter simples para evitar esse tipo de patologias mais sérias. É isso aí. Bom, eu tenho mais duas pequenas dúvidas. Andar de bicicleta afeta o homem, assim, no pênis em geral, nos testículos? E a minha outra pergunta o homem, para fazer o exame de próstata,
Ele tem que levar alguns exames prontos, exame de sangue, ou só fazer o exame de próstata e tá pronto? Então, andar de bicicleta não tem problema algum, pelo contrário, é muito saudável. Se você é uma pessoa saudável, não tem nenhuma contraindicação, né? Um cardiopata, né? Tem pessoas que têm problema no coração, pessoas cardíacas severas, que não tenha nenhuma contraindicação do seu médico, você pode fazer qualquer tipo de atividade física, inclusive andar de bicicleta, não afeta no diagnóstico de câncer, tá? Só para não confundir, de repente ficou mal entendido, a questão do homem ficar muito sentado, no decorrer da vida, eu digo que pode aumentar o tamanho da próstata. Não quer dizer que seja câncer, mas o fato desse homem andar de bicicleta também não vai fazer obrigatoriamente que esse aumento da próstata aconteça. Tá? Então pode sim andar de bicicleta, pode fazer seu exercício diário, né? Os ciclistas estão ali, não tem problema algum. A outra pergunta que você trouxe foi a questão do exame de PSA, não é isso? Isso. Você precisa ir a uma unidade de saúde, um médico, para que ele solicite esse exame de sangue. Tá? É uma coleta e ali vai verificar os níveis de proteína desse antígeno, da próstata. E se ocorre um aumento dessa proteína, e aí sim esse médico começa a investigar a causa. Solicita uma ultrassonografia de próstata para saber se há algum aumento fisiológico, como eu falei, né? Um aumento normal, entre aspas, dessa próstata, do seu organismo, mas não tem câncer algum. Se for necessário, realização de biópsia e outros exames complementares. Mas o exame PSA em si é somente uma coleta de sangue numa unidade de saúde, num laboratório, para dosar esse nível de proteína. Tá certo. Alguém tem mais uma pergunta? Isso, então manda. Qual a importância do médico examinar o paciente? É de grande importância, né, que o médico avalie esse paciente, não só o médico, ou quanto o enfermeiro, digo, numa unidade básica de saúde, que também possui consulta de enfermagem, e essa consulta também é realizada aqui dentro, e avalie esse homem de uma forma geral, tanto esse homem como esse indivíduo, né? Conheça a história clínica desse paciente, que ouça qual é o histórico familiar dele, que faça um rastreio de hipertensão e diabetes, que faça um rastreio quanto a infecções sexualmente transmissíveis na relação sexual, que possa fazer a promoção da saúde em relação às vacinações, né? Que o adulto, tanto o homem quanto a mulher, ele também tem vacinas a ser atualizadas na caderneta de vacinação. Então, quando eu preciso olhar para esse indivíduo, eu olho por ele como um todo. Eu pergunto se ele tem preocupações, se ele tem desemprego, se ele tem renda, qual é o local onde esse indivíduo reside, né, para cometer outras doenças psicológicas, psiquiátricas, alguns transtornos. Então, tudo isso deveria ser levado em consideração. A princípio, quando vem um paciente de rotina, em cima de rotina, né, uma consulta sem patologia, esse paciente não é hipertenso, não é diabético, e a gente então colhe toda a história de vida desse paciente para identificar qual é a necessidade desse ser. Eu perguntei qual a importância do médico examinar o paciente. Qual a importância? É de total importância, porque quando esse médico avalia, né, quando ele examina, ele verifica a pressão, ele está rastreando uma possível hipertensão ou um aumento da pressão. Então é importante que ele avalie, que ele conheça, que ele toque nesse paciente, encoste nesse paciente para identificar algum tipo de anormalidade. Que faça um exame físico. O exame físico é para avaliar, um exame físico completo, desde a cabeça até lá aos pés. Como simplesmente, quando a gente pede para a pessoa apertar a nossa mão, para avaliar a força motora dessa pessoa. Então, essa avaliação é muito importante. Quando eu pergunto para essa mulher, ou eu pergunto para esse homem, se dói quando faz xixi, né? Se consegue evacuar todos os dias, né? Ou se tem prisão de ventre, e quando tem prisão de ventre, se sangra, tem sangramento retal, né? Na hora de sair as fezes, e aí são investigações que a gente precisa procurar saber para poder tratar corretamente esse paciente com as queixas específicas. Tá bom, obrigada. Eu tenho mais uma pergunta básica. Muitos homens se confundem ejaculação precoce por ejaculação rápida. Tem alguma diferença? Então, tem algumas diferenças, né?
tem que detalhar muito bem, tá? Essa queixa dessa ejaculação precoce ou essa ejaculação rápida, né? A ejaculação rápida pode se dar, de repente, que não deixa de ser uma ejaculação precoce, mas, de repente, está muito tempo sem ter relação sexual, está ansioso naquele momento do ato sexual, né? E aí acaba ejaculando rapidamente. E, de repente, no segundo momento, com essa mesma pessoa, né, com essa mesma companheira, já que já se deu aquele primeiro momento do ato sexual, a segunda ejaculação já não é precoce, já não é tão rápida assim, já demora um pouco mais para essa ejaculação ocorrer. Então, precisa, primeiramente, ouvir esse homem para identificar se foi uma ejaculação rápida naquele primeiro momento, mas isso não é uma rotina, ou se sempre que esse homem tem relação sexual, e esse homem tem relação sexual com frequência, existe essa ejaculação precoce. E aí sim, a gente começa a tratar, investigar e fazer todas as medidas necessárias. Bom, muito obrigado por ter tirado as minhas dúvidas, né? Alguém tem mais uma pergunta? Eu tenho, Wagner. Diga, Ana. Fabiana, uma das coisas que eu percebo, pelo menos no meu círculo, né, de amizades, é que eu vejo uma dificuldade, às vezes, dos homens buscarem, né, um acompanhamento médico, né? A gente vê, assim, as mulheres com frequência, todo ano fazendo mamografia, né? Existe alguma pesquisa que fale sobre essa questão, né, dessa dificuldade desses homens buscarem esse acompanhamento preventivo? Pois é, isso aí a gente bate muito nessa tecla, né? Os homens, eles quando chegam na unidade de saúde, eles não vêm para mim quanto unidade básica, né? Na prevenção, na promoção da saúde e prevenção dos agravos. Ele chega lá no Covaguiar, chega lá no Salgado Filho, lá na atenção terciária, na atenção especializada, já infartando, já com câncer, né? Enfim, com outras patologias. E isso causa sofrimento, causa morte, e não resolve o problema do homem. Existe sim pesquisa, Gomes, por exemplo, fala muito sobre isso, Souza fala muito sobre isso, e o homem, a gente fala que o homem não vai à unidade básica de saúde, mas isso é cultural, isso é sociocultural, né? Na verdade, a gente foi criado no modelo machista, onde o homem não sente dor, homem não chora, homem não é fraco, homem é macho, né? E isso foi criado, e isso a gente até hoje. Quando uma criança, homem, né, um menino cai, o pai ou a mãe fala: levanta desse chão, parece uma mulherzinha, tá chorando à toa. Como se só a mulher pudesse chorar. Como se o homem não sentisse dor, como se o homem não pudesse ficar doente. Ficar doente para o homem é sinônimo de fraqueza. E muitas das vezes eles não vão à unidade de saúde por se sentir fraco, por achar que é homem, e homem é forte, homem não sente dor e homem não fica doente. Então, a gente quanto mulher, e outros homens, né, como temos aí o Wagner, que a gente desconstrua isso. O homem sente dor, homem chora, homem tem sentimento, homem é frágil, tá? Não existe essa questão. E o homem vai sim à unidade de saúde. O homem precisa ir à unidade de saúde. A unidade de saúde básica, principalmente, não é um espaço só para gestante, para idoso e para criança para a sala de vacina. Muito menos só para mulher, para fazer mamografia e o preventivo. A unidade de saúde também é sua, Wagner. Também é dos homens, para que eles venham até nós e possam relatar suas queixas, ou simplesmente não relatar queixa, mas fazer um rastreio de uma possível pressão alta, uma possível diabética, o aumento do açúcar no organismo. Então a gente precisa desmistificar isso. Por isso que o homem morre muito mais do que a mulher, porque ele é forte, né? E muitas das vezes, Ana, quando esse homem chega à unidade de saúde, infelizmente, talvez tenha profissionais de saúde que não conseguem enxergar ele. Que eu digo que o homem não vem à unidade de saúde porque ele trabalha, muitas das vezes ele é o provedor dessa família, né? Ele que leva o alimento, então ele tem dificuldade. Engraçado que a gente, Ana, quando a gente fala no nosso patrão que vai ao médico fazer um preventivo, por exemplo, uma mamografia, a gente não é questionada muitas das vezes. Mas se o homem fala que ele vai ao médico, né? Aquelas brincadeiras. Ué, tá doente? Tá fraco? Né? Ih, tá igual uma mulherzinha, tá indo ao médico toda hora. Então são preconceitos. E muitas das vezes esse homem pode se sentir diminuído, até dentro do seu trabalho, por não conseguir sair. Ele não tem horário para sair. Porque trabalha, não pode pedir para sair mais cedo, não pode chegar tarde,
tem medo de desemprego, né? Esses assédios que a gente sabe que acontecem. Então é importante que esse homem venha à unidade de saúde, porque aqui é seu lugar também. Essa unidade também é deles. A gente precisa desmistificar isso e olhar esse homem. Quando ele vem à unidade, ele está aqui. Ele está na fila da farmácia, pegando remédio para a mãe. Ele está acompanhando essa mulher no pré-natal. Esse homem, ele vem à unidade. A minha questão é, de que forma eu, profissional de saúde, estou olhando esse homem? É porque eu não tenho meta a bater? Porque quando eu falo de preventivo, outubro rosa, eu tenho tantos preventivos para colher. Existe uma meta. Quando eu falo de criança, eu tenho uma caderneta de vacinação que eu sou cobrada quanto a isso. Mas quando eu falo de homem, não, né, Cláudia? Eu não tenho metas a bater. Então, esse homem não é minha prioridade? É isso que acontece? Porque, pelos estudos que eu vejo, que eu leio e que eu pesquisei, é quase isso. Ele vem à unidade de saúde, mas ele não é visto. Porque, entre aspas, ele não é importante como a mulher no preventivo, só porque ele não tem colo. Eu tenho o pré-natal do parceiro, que fala que é o pré-natal da mulher, né? Tem aqueles exames de rotina. E eu também tenho o pré-natal do parceiro, onde eu faço testagem de teste rápido de HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C para esse homem, esse marido, esse companheiro dessa gestante. O meu questionamento é, o pré-natal do parceiro, ele é eficaz? Eu estou rastreando esse homem só porque eu estou preocupada dele infectar essa mulher, essa gestante, para um aborto por conta de uma sífilis congênita no futuro? Ou eu vou oportunizar esse pré-natal do parceiro e vou perguntar a esse homem se ele tem dores na bolsa escrotal, se ele tem ejaculação precoce, se ele tem hipertensão, se ele já vai ao médico. Então eu preciso desse pré-natal do parceiro oportunizar esse momento. É um momento único com ele, ele tem que se sentir acolhido. Eu preciso que esse homem se sinta acolhido por mim, para que ele volte daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, para um novo rastreio. E ele não entenda que eu estou preocupada com a esposa dele, com esse bebê. Que eu falo numa consulta de pré-natal, eu só me dirijo a ela, como se só ela fosse a cuidadora, como se só ela fosse a responsável. Mas esse homem tem um papel muito importante na criação desse filho, de cuidar da própria saúde para poder futuramente cuidar dessa criança. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, alguém tem mais uma pergunta? Ou podemos já para o nosso Boca Livre? Tem do Alan. Então, falta Alan. Eu queria fazer uma pergunta que é mais ou menos assim. Nos últimos anos, como tem sido o número de casos de homens com câncer de próstata? Então, esse número de casos que eu estou falando é o número de homens, né, que têm tido esse problema de câncer de próstata. Como tem sido esse o número de casos, o número de ocorrências de homens com câncer de próstata? Eu queria fazer uma outra pergunta. Qual idade, em média, o câncer de próstata começa a se desenvolver? A partir de que faixa etária o câncer de próstata começa a se manifestar nos homens? Começa a ter começa a se desenvolver. Eu só não compreendi muito bem a pergunta, se alguém puder me ajudar. O Alan, ele perguntou, em média, com que idade o câncer de próstata começa a apresentar nos homens, tá? Em média, a idade. E nos últimos anos, como tem sido o número de casos de homens com câncer de próstata? Então, a estimativa do INCA, ela traz que são mais de 65 mil novos casos de câncer, tá? E mais de 15 mil mortes por câncer. Então, são números bem alarmantes. Trago também, né, a pergunta respondendo ao Alan, que nós temos uma estimativa aí a partir de 50 anos. Por isso, esse diagnóstico precoce a partir dessa idade. Não que necessariamente todos os homens terão câncer aos 50 anos. Mas, a partir de 50 anos, você tem aquelas queixas, dor na urinar, o jato fraco da urina, precisa fazer força para sair, para esvaziar toda a bexiga. São sinais e sintomas que a gente precisa investigar para saber se é algo brando, né? Eu digo,
se de repente é uma infecção urinária que a gente consegue tratar e resolver, ou se é o aumento da próstata. Então, a estimativa aí são de 50 anos, 60 anos de idade. Tem uma pergunta do ouvinte aqui que mandaram pra gente. É Rebeca de Costa Barros. Ela fala o seguinte: meu marido não quer usar máscara ao sair na rua. Diz que homem não pega coronavírus. É verdade? Pois é o que a gente trouxe, né? Homem não fica doente, né? Na verdade, quem fica doente é só mulher e criança. Isso não é uma verdade, né? Isso é uma mentira. E a gente precisa usar máscara, sim, na rua. Primeiro, para nossa proteção e quanto respeito do outro. Porque se eu estou de máscara e o outro não está, eu não estou totalmente protegida. Então, isso é questão de saúde pública, né? Hoje, devido a essa pandemia que não terminou, e questão de respeito com o próximo. Então, a gente precisa, sim, usar máscara o tempo inteiro, sem sair de casa. Seja no mercado, ir à padaria, e na vendinha do lado de casa para comprar um pão. A gente precisa máscara o tempo todo, lavar muito bem as mãos. Queria agradecer a doutora Fabiana Rocha. Muito obrigado pela sua entrevista. Foi de bom, foi boa, foi muito construtivo as suas respostas. Eu queria desejar para você o melhor na sua profissão e uma salva de palmas para você. Obrigada, muito obrigada. Bom, e agora vamos para o nosso quadro Boca Livre. Boca Livre! Boa tarde, galera. Aproveita que é de graça, hein? Porque eu tenho caneta e não consigo escrever, porque existem as canções. Bom, vamos agora com a nossa música especial do nosso Aloísio, Matando a Saudade, a pedido do Thiago e de toda a equipe do Espaço da Diferença. É tipo novela, coisa de cinema. Fala sério, você nem estar aqui. Essa semana vou te procurar. 12 de junho já tá pra chegar. Essa última chance da nó. Bom, e agora vamos encerrar nosso programa. Muito obrigado vocês por termos nos acompanhado mais um programa Espaço da Diferença. Vou passar nossas despedidas para o nosso Alan Ribeiro e eu volto já para encerrar nosso programa de hoje. Bom, gente, muito obrigado pela sua audiência e pela sua preferência. Semana que vem você terá uma boa dose de entretenimento e informação na medida certa aqui no programa Espaço da Diferença. Fique com Deus e até semana que vem. Tchau. E até semana. Foi um prazer enorme estar com vocês. Lembre-se, vote com segurança e vote com ciência, hein, gente? Tchau, pessoal, até semana que vem. Termina aqui Espaço da Diferença. Até nosso próximo encontro.